Olá, tudo bem? Na aula de hoje trataremos das funções essenciais à Justiça, de acordo com os artigos 127 ao 135 da Constituição Federal. Falaremos sobre o Ministério Público, falaremos sobre a advocacia pública e a advocacia privada, bem como sobre a Defensoria Pública. Então, vem aqui para a lousa digital e vamos tratar desses assuntos. Então, pessoal, vamos começar falando sobre o tema funções essenciais à justiça. Ok? Onde nós vamos encontrar? Nós encontramos entre os artigos 127 até o 135 da Constituição Federal. Então, aqui está o nosso tema de hoje. Falar sobre as funções essenciais da Justiça, no artigo 127 até o artigo 135. Quais são essas funções? Então, nós vamos começar aqui pelo Ministério Público. Ministério Público. Nós teremos também a Advocacia Pública. Nós teremos também a advocacia privada e teremos a Defensoria Pública. Então, de início, o que a gente precisa identificar? Onde é que estão cada uma dessas instituições na Constituição. Então, o Ministério Público você vai encontrar lá no artigo 127 até o 130 da Constituição. Nós vamos encontrar a Advocacia Pública nos artigos 131 ao 132, todos da Constituição Federal. Vou botar aqui para não ficar dúvida, né? Não pode ficar dúvida que é da CF. Ok? E a advocacia privada no artigo 133. Artigo 130. Da Constituição Federal. Artigo 133 da Constituição Federal. E a Defensoria Pública você vai encontrar no 134 e o 135 da CF, ok? Então aqui de início você já tem uma noção onde se localiza as funções essenciais à Justiça, do 127 ao 135, Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Então, pessoal, agora vamos falar de cada uma dessas instituições. Vamos começar pelo Ministério Público. O Ministério Público, como dissemos, está entre os artigos 127 até o artigo 130 da Constituição Federal, ok? Então, aqui, nosso Ministério Público, 127 ao 130. Vamos começar, então, por uma definição, um conceito dessa instituição, onde nós encontramos no caput do artigo 127. O caput do 127 diz: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então vamos destacar, dentro dessa definição que é trazida pela própria Constituição Federal, o que a gente tem que destacar? Primeiro, a permanência. Essa é a primeira característica que nós trazemos no conceito. O Ministério Público é uma instituição permanente, ela não pode ser alterada. Segunda característica, ela é importante, ela é fundamental, essencial à jurisdição do Estado, estatal.
Outra característica que esse conceito nos traz é que ela é essencial para a defesa da ordem pública. E também, obviamente, dos poderes, né, dos poderes públicos. Então, o Ministério Público ele vai zelar para que a ordem pública seja mantida no respeito à autonomia dos poderes, no respeito às instituições democráticas. Outra característica importante desse conceito é que o Ministério Público ele está incumbido da defesa da ordem pública do regime democrático. Então a gente vai colocar aqui também do regime democrático, e dos interesses sociais, Então ele é o defensor da sociedade, né? É o representante da sociedade. O Ministério Público tem esta função. Ele vai representar os interesses e a defesa da sociedade, bem como dos interesses individuais que sejam indisponíveis. Ok? Então, veja a importância do Ministério Público. É uma instituição permanente, é uma instituição que é essencial para a jurisdição do Estado, para que o Estado possa exercer a justiça, para a defesa da ordem pública e todas as suas instituições, do regime democrático, e visando defender os interesses da sociedade e aqueles bens individuais que são indisponíveis, como o meio ambiente e tantos outros. Que mais que temos que falar do Ministério Público? Nós temos aqui nesses artigos também elencados princípios institucionais. Eles estão lá no artigo 127, tá? Artigo 127, parágrafo 1º. Artigo 127, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: são princípios institucionais do Ministério Público. Quais são, então? A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Independência funcional. Pessoal, quando fala que o Ministério Público, um dos seus princípios é a unidade, significa dizer que o MP é uma instituição única, sendo que esta divisão ela só existe de forma organizacional, funcional. Então, existe um chefe, só um chefe do Ministério Público, ok? Que no caso, se for o Ministério Público da União, vai ser o Procurador-Geral da República. E se for o Ministério Público do Estado, vai ser o Procurador-Geral de Justiça, ok? Então nós só temos um chefe e a organização, a divisão que tem é meramente funcional. Quando se fala da indivisibilidade, nós estamos falando de um princípio que decorre do anterior, da unidade. Por quê? É possível que o membro do Ministério Público ele substitua outro. Por quê? Porque a função não é do indivíduo, a função é da instituição Ministério Público. Quando falamos de independência funcional, significa que os membros do Ministério Público eles não se submetem a qualquer poder hierárquico no exercício das suas funções. Então ele pode agir de maneira independente, da melhor maneira que entender. Então vale lembrar também que essa hierarquia existente, ela diz respeito somente a questões administrativas. Então é por isso que muitas vezes você vê o Procurador-Geral da República, ele não pode interferir numa ação que está sendo ali movida por um Procurador da República. Por quê? Porque há uma independência funcional, eles estão representando a instituição.
Outro ponto que a gente precisa então agora falar é sobre a composição. Mas vamos lá, falar da estrutura, né? Composição ou estrutura do MP. Então veja só, pessoal, o MP, ok, vou circular aqui. O MP, ele divide-se basicamente aqui em dois, tá? Nós temos o Ministério Público da União, tá? Ministério Público da União, e nós temos o Ministério Público do Estado. O Ministério Público, tá? Ministério Público da União, por sua vez, nós teremos o Ministério Público Federal, nós teremos o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, e nós temos também o Ministério Público do DF e dos territórios, quando houver. Okay? E o Ministério Público Estadual, na sua organização, na sua estrutura administrativa e funcional dentro de cada estado. Outro ponto que a gente vai destacar aqui é quanto às garantias ao Ministério Público. Então, garantias, a Constituição, ela traz as garantias lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, tá? Nós temos aqui as garantias. Essas garantias são as mesmas relacionadas ao Poder Judiciário, mas a título de recordação, então nós vamos colocar aqui. A primeira delas é a vitaliciedade. Vitaliciedade. Segunda garantia é a inamovibilidade. E a terceira garantia é a irredutibilidade de subsídios. Opa. Ok? Então nós temos aí a vitaliciedade, que é uma característica dos membros do Poder Judiciário, né? Dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. A inamovibilidade é interessante, essa característica, porque ele pode ser removido apenas salvo em que circunstâncias. Vamos olhar aqui então. Ministério Público da União, Procurador-Geral da República,